Olá, tudo bem com você em casa? Muito obrigada pela sua audiência. O Cidade em Destaque de hoje está no ar. E olha, eu trouxe uma pessoa bastante especial para conversar conosco aqui hoje, para falar sobre dicas, para dar dicas para a gente sobre a decoração interior de casas, assim, para deixar o ambiente mais aconchegante, mais prático. Aí vai depender também do gosto dos clientes. Quem está comigo aqui nos estúdios da Stop TV hoje é a designer de interiores, Patrícia Gomes. Patrícia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar do programa e para levar até os nossos telespectadores algumas dicas, saber o que é tendência, como que anda esse mercado da decoração que está tão em alta, né? Muito obrigada. Prazer é meu. Realmente é um assunto que hoje está tão falado quanto a moda. A moda, digo, de vestuário, né? Uhum. E está muito associado, né, a parte de decoração com a moda nas pessoas. Então, eu acho que vai muito do que você, a tua proposta inicial, do que você pensa para o teu aconchego, para o teu ambiente. Então, isso eu acho que é muito pessoal. Mas o profissional entra nessa hora para te dar aquela, igual você falou, aquela dica, aquela receitinha diferente, abordar um cantinho mais aconchegante, o conforto e a ergonomia, né? Porque eu acho que é muito importante você respeitar o limite do espaço que você tem, sem exagerar, né? Exato, porque aí, até como a gente estava conversando antes de começar, a gente tem muitas opções para todos os gostos, para todos os bolsos, mas daí vai a questão de saber harmonizar, saber o que cabe para cada espaço, saber aquela coisa de realmente organizar para que você chegue em casa ou chegue no seu escritório e você se sinta no lugar que você preparou para isso, né? Não chegar e se sentir um estranho, assim, né? Fora do ninho, né? Isso. E essa parte, assim, também vai do conhecimento, de conversar com o cliente, de conversar para entender o que a pessoa gosta e tudo mais. É quase uma psicóloga, não é? Nós começamos normalmente com esse bate-papo, e levantando as necessidades, conhecendo um pouquinho realmente do que ele quer. Muitos não sabem, muitos assim são meio, né, totalmente fora desse ramo. Então, é aí que entra a nossa informação e a nossa, digamos assim, captar a necessidade dele sem ele precisar expor tanto. Então, essa entrevista, já correndo o olho, de repente, no ambiente, nada melhor do que estar no ambiente dele. E você ir tentando descobrir a necessidade dele, mas não assim ele declarando, mas por baixo do pano normalmente. Entendendo como a pessoa é, né? Exato. E muitas vezes o ambiente hoje está pequeno demais, ele está diminuindo cada vez mais. Então é um desafio você conseguir colocar o máximo de espaço dentro desse ambiente. E os ambientes também estão multifuncionais, eles estão assim, ao mesmo tempo que eles são home, eles são estar, eles são escritório. Então a gente tem que pôr cada coisa no seu lugar, mas que ele entre nesse ambiente e esteja organizado e confortável. E a família está muito unida, voltou aquele hábito de estar todo mundo junto, do resgate de televisão mais no home, onde está todo mundo, né, no mesmo ambiente, um espaço para leitura, os lofts, né, muito abertos, muito integrados, e o gourmet, né, uma força total, que eu acho sensacional. Hoje as pessoas, os homens, vão muito mais para a cozinha hoje, e eles são mais exigentes nessa parte da cuba, do forno, né? Então eles querem um espaço diferenciado para eles. Eu tenho feito muito assim, o gourmet para o homem e a cozinha para a mulher. Ah, é? Então, espaços diferentes. Eles estão bem exigentes. E cada um respeita. Uma coisa bonita, tudo isso Exato. Influencia, né? Aquela torneira grandona que, né? E que propicia, assim, uma comida diferente, porque eles gostam de fazer coisas diferentes. O homem não vai para a cozinha para cozinhar arroz e feijão, não né? é o trivial. Então, tudo dele é diferente, é mais charmoso, digamos assim. Interessante isso. E no restante, eu digo assim que a gente tenta resgatar um pouquinho da história do cliente. Por exemplo, algumas coisas enrustidas, guardadas, que vale a pena você mostrar, né? Um móvel. Eu gosto muito dessa ideia de aproveitar o que você tem. Reformar, reciclar. Então, isso é uma coisa que me agrada muito. E que é super tendência, né? Exatamente. E eu estou indo por esse caminho cada vez mais, porque eu percebo que tenho agradado nesse sentido. Porque muitas vezes você chega e você diz, não, já vai tirando isso, tirando aquilo, e meio que choca às vezes o cliente.
E ele quer que você valorize um pouco do que ele tem. Às vezes está com uma cara ruim, você dá uma melhorada, ele fica moderno, ou ele está muito moderno, você deixa ele mais barrocão, assim, uma coisa mais quente. Então, eu procuro respeitar nesse sentido. E quando a família é grande também, ouvir, né, as pessoas, ouvir os filhos. Hoje em dia se escuta muito, se respeita a opinião deles. Cada um com o seu espaço individual. Exatamente. E isso falando em ambientes pequenos, em ambientes grandes também, né? Então você tem mais chances de criar e de ousar e dividir ambientes de forma diferente. Então eu foquei um pouco mais na parte do mais aconchegante, porque realmente eu atendo muito esse público, recém-casados, ou então o primeiro apartamento, já moraram em alguns outros e estão indo para o primeiro. Então, normalmente, quando você começa o primeiro, você começa num ambiente um pouquinho menor. Exato. E a partir dali, os filhos, é que você vai para uma casa maior, etc. Mas, assim, em todos os sentidos, o que a gente procura realmente respeitar, realmente, é a parte de escutar e de passar a tua informação. Porque, às vezes, nem sempre o que ele quer é o mais adequado, mas você também não pode chegar e impor. Exato. Mas daí a gente tem que pensar na praticidade, no aconchego, no valor. Isso tudo demanda de tempo, né, o material Patrícia? mais adequado, Exato. né? Se o piso tem alto tráfego, então já entra um material um pouquinho mais resistente. As cores nas paredes, nem sempre o escuro é o ideal e também nem muito claro, né? Papéis de parede hoje voltaram com força total. Eu acho um diferencial assim muito grande a iluminação. Então, eu destaco muito, hoje em dia não se foca mais num ponto central, você distribui iluminação de diversos estilos, umas de efeito, outras focadas realmente para uma mesa, para um estar, uma iluminação mais adequada para um filme. E aí vai, né? A gente tem que preocupar com uma cortina que não passe tanto a luminosidade, se você quer assistir alguma coisa, se você quer mais intimidade. Então, tudo pensado nos mínimos detalhes. É bastante informação, para nós é muito tranquilo, sai muito, né, natural, mas para o cliente que começa a mexer numa casa, ele começa, meu Deus, mas é tanta coisa que eu tenho que falar, eu tenho que pensar, eu tenho que correr atrás, mas não é. Na verdade, uma puxa a outra, mas se você fizer assim, bem casadinho, o resultado final fica muito bom. Mas o que é mais divertido? Pegar um apartamento inteiro assim, novo, sem até só as paredes básicas, ou um apartamento cheio da identidade, de referência da pessoa, da família? O que é mais divertido para você? Olha, eu gosto muito das duas coisas, mas o desafio, a coisa que eu mais gosto é chegar realmente num lugar já pronto, já cheio de informação, igual você diz, e ali você mudando, porque às vezes está tudo colocado de uma forma errada. Então você aproveita tudo que ele tem, né? Põe em lugares diferentes, um sofá, você muda uma cadeira e você vai dando um trato naquele espaço de uma forma que ele fica novo. E você mexeu pouco, e você investiu pouco. Então, hoje em dia, o profissional também, eu acho que as pessoas estão chamando mais também nesse sentido. Porque cada um na sua área. Então, a gente fala muito disso. O profissional que trabalha, digamos, na área médica, ele não tem tempo e não é a área dele. Então, às vezes, a gente entra num ambiente que você vê que falta dar aquela organizada, que não é o métier dele. Ele é bom naquilo que ele é bom. Então, a gente cansa de falar isso. E aí você entra e com tudo que ele tem, você arruma e fica bom. E às vezes precisa comprar pouca coisa, investir pouco, melhorar um pouquinho, uma mudança aqui ou ali que já melhora. Lógico que você chegar no apartamento e você começar do zero, também é muito bom, porque tudo vem prontinho. Eu estava comentando ainda hoje que a gente cansa de levar o cliente com a cartela de tintas, já escolhe o papel, a cortina, você escolhe o sofá. Então, uma coisa puxa a outra. Então, você faz por ambientes. Aí você pensa no home primeiro. Aí você vai pensar tudo que ele quer. Se o home que ele quer é escuro, se ele quer claro, o tamanho da televisão, a proporção de distância da TV até o sofá, que isso é muito importante. Ah, que é uma TV enorme, mas não tem espaço. Então aí entra a tua informação.
e com sutileza, porque o marido quer grande a TV, né? Mas aí nem sempre o ambiente é o ideal. Ele quer um conforto no sofá. E a mulher já olha um pouquinho mais a beleza. Então você tem que unir muito isso, o conforto do sofá com a distância correta, um tapete que fique aconchegante, porque às vezes você tem que migrar até para o tapete para poder, né, ter mais espaço. Então, por aí vai. Eu acho que eu gosto das duas situações. Mas realmente, cada uma com a sua realidade, né? Exato. E o perfil, né, do cliente. Daí vai casar muito com o perfil. Cascavel é um centro que a gente possa dizer que atende aos gostos, às vontades do pessoal que tem, porque a gente sabe que o poder aquisitivo dos cascavelenses, ele é bastante interessante, tanto que a gente tem muitos profissionais, tanto na sua área, como arquitetos, né? A expansão da construção civil, ela é visível, não tenho que, né, reclamar nesse setor. Mas assim, o pessoal tem atendido a demanda? Olha, eu estou impressionada. Eu acho assim que Cascavel deu uma explosão total. Agora, eu gosto muito das lojas que estão assim mais focadas por segmentos, que a gente chama normalmente de boutique. Então, a gente tem uma boutique de revestimento, você tem uma boutique de iluminação. Você entra em lojas com produtos direcionados, não é aquela coisa que você fica perdida, você vai ver tudo ao mesmo tempo. Então, você entra, você escolhe uma cuba bonita, uma torneira bonita, né? Então, você tem lojas para isso. E Cascavel está muito bem, acompanhando as feiras, os proprietários de lojas indo nas feiras, trazendo todas as tendências para cá. Eu estava agora há pouco numa loja que eu fico, cada vez que eu vou, tem um tecido diferente, um papel diferente. Então, eu acho assim que a gente não deixamos a desejar de forma nenhuma. Não precisa sair de Cascavel. Não. As pessoas muitas vezes pesquisam na internet, tudo, mas elas acabam olhando, tudo que elas veem na internet, elas acham aqui nas lojas. Você for ler uma revista hoje, você acha o mobiliário que você entra e vê nas vitrines aqui hoje em dia. Então, tudo evoluiu, as lojas estão muitas com pessoas que são treinadas, que te dão todo um respaldo também, você não fica totalmente desprotegido. E o profissional hoje está sendo muito bem requisitado. Então, tanto o arquiteto como o design de interiores, eu acho que ele está assim, muito valorizado, porque deixou de ser aquela pessoa que era para poucos, né? Antigamente, nem todo mundo tinha acesso ao profissional. Então, hoje, a classe média alta está assim, muito favorecida nesse sentido, porque está procurando mais, está tendo acesso a essa pessoa, ela não quer mais errar. Exato. Ela quer fazer o ambiente, ela quer pensar direitinho, muitas vezes ela começa mais ponderada, mas vai fazendo devagar e vai sempre consultando alguém para orientar. Então, para os dois lados está bom. Cascavel está boa na parte de profissionais. A mão de obra está melhorando, ainda é deficitária, mas está caminhando para isso, porque as lojas estão treinando, então indicam. Treinamento é essencial. Exatamente. E aí a gente acaba, né, respeitando essa indicação para a gente não ter também nenhum problema. Claro. E as pessoas estão ouvindo bastante o profissional. Então, acho que tá bom para todos os lados. É bacana isso, né? Porque, assim, quando a gente fala de casa, vai dependendo todo daquela evolução que acontece naturalmente na sociedade, né? Aconteceu aquele boom de todo mundo trabalhar, a mulher trabalhar, os filhos trabalharem, todo mundo, né? Ninguém parar em casa. Os apartamentos reduziram, as coisas dentro de casa reduziram, cada um tem seu laptop, não precisa de muita mesa em casa, é um sofá, ninguém come em casa. Isso tudo está mudando, está voltando atrás agora, né? Que você comentou das cozinhas gourmets, dos espaços, né? Sim. Mas assim, isso tudo vai mudando e daí eu tô lá, quero seguir a tendência, mas não sei se o ano que vem vai ser desse jeito. Sigo a tendência, eu sigo o meu instinto. Qual que é a dica? Eu acho que a mistura é boa, porque a tendência é forte. E você gosta, tanto em moda, de roupa, de sapato, você gosta. E existe aquilo que está sempre em moda. Ele está sempre, vai evoluindo, assim, às vezes altera um detalhe ou outro, mas ele está sempre em moda. Então, eu normalmente digo, recicle uma coisa que é mais rápido, mais fácil de um ano que vem você mudar novamente. Então, quero uma poltrona pink. Coloque a poltrona pink, não assim um
um móvel grande, um sofá, uma parede muito alta, um pé direito muito alto. Então, vá nas pequenas coisas, neutralize no resto, paredes mais claras, cortinas claras, que são coisas que você não vai mexer com tanta facilidade. E siga a tendência no que é mais fácil do ano que vem você alterar. É a mesma coisa com roupa, né? Exato. E você indo no básico, jogando um detalhe, um acessório, o ano que vem você se descarta daquilo, de uma bolsa colorida, e você vai continuando na moda. E a casa é a mesma coisa. Então, minha orientação sempre é essa. Eu quero pôr uma porta do armário roxa. Então, eu normalmente digo, vamos pôr um adesivo, né, na porta roxo. Vamos pôr uma coisa que o ano que vem, que você não aguenta mais olhar aquele roxo, você só tira. Não é uma película, né? Vai ser mais barato, Exato. Vai ser mais fácil, né? E tá branquinho atrás, ou madeirado, e daí, se você quiser pôr no ano que vem, já tá na moda o preto, você parte pro preto. Então, a moda, ela evolui demais. As tendências de uma feira para outra, de um ano para o outro, é uma loucura. E elas não são lineares, né? Ela pula do verde pro amarelo sem pestanejar. Sem dó. E agora a gente está percebendo muito assim, está voltando o roxo, os berinjelas, aquelas cores fortes, mas ainda muito os azuis bem suaves, os rosas, esses tonzinhos mais pastéis, está tão forte quanto as outras cores. E o preto, né? Que vai predominar, pelo que a gente está vendo aí, A gente sabe que o preto veio, o azul marinho, as nuances de azul mais forte, Prússia, azul da Prússia, esses tons também estão bem fortes. É ousado. Você pode fazer um ambiente mais ousado, um mais clean, e eu acho que as duas coisas satisfazem. Nem muito cheio, nem muito vazio, né? O meio termo. Exato. E o perfil, né? Claro. Você até citou, Patrícia, a questão, né, de você reutilizar e, assim, realmente trazer aquele detalhezinho e manter aquele detalhezinho. Eu sei que você é colecionadora, né? Então, sim. Eu vou até contar, eu tive o prazer de conhecer a casa da Patrícia e é fofíssima, porque além do estilo, né, aquele cubo, aquele mezanino, bem moderno. Você tem as coleções, tem uma cadeira design maravilhosa dentro de casa e tem os detalhezinhos antigos, né? Isso, essa mistura é uma mistura legal. Que você coloca o clássico e o moderno. Isso. E é a sua cara. A casa é a sua cara. Mas é difícil você conseguir chegar a isso quando você, assim, vamos dizer, é preciso estudar, é preciso analisar o seu gosto, para não deixar bagunçado, para não sobrecarregar as coisas, né? Exatamente. E tem pessoas que olham o tipo da minha casa e não é o que elas imaginam. Porque tem muita cor, mas tem a cor sem exagerar, sem pesar. Sempre levinha, né? E tem pessoas que não gostam de tudo aparente, eu já gosto, então eu não me incomodo de mostrar. Minha cozinha, ela é toda aberta. Então, assim, não, por favor, eu quero tudo fechado. Eu não quero ver nada. Então, é muito pessoal, realmente. E eu gosto muito dessa coisa da história. Então, eu tenho um mobiliário que era do meu pai, eu tenho um mobiliário que é moderno, assim, que está nas revistas mais atuais. Então, essa mistura eu gosto muito. A madeira, o aconchego. A minha casa é moderna por fora, mas por dentro ela é bem clássica, tradicional. E eu acho que você tem, quando você faz um imóvel nessa proporção, você tem que pensar que ele seja vendável, que ele tenha comércio. Então, às vezes você cria um estilo de casa que ele não é tão favorável para isso. Então, dentro você faz da forma que você quiser, mas externamente e a disposição da planta é muito importante para que ele seja comercial. Exato. Então, foi isso que eu respeitei também. Não que a gente pense futuramente em alguma coisa do gênero, mas eu acho que é importante você não ir derrubando paredes e emendando quartos. Às vezes as pessoas derrubam todas e ficam num ambiente único. Ele desfavorece um pouco a questão da venda posterior. Exatamente. Então, tudo isso você alerta. Então, vamos, né, fazer um meio termo. E os lofts são nessa tendência, né, de abertura total e de muita transparência, etc. Mas você tem que ter um pouco de se precaver de algumas situações. Parcimônia, né? Exatamente. Agora, assim, só pra gente ter uma ideia do perfil do cascavelense, né, dos seus clientes, do pessoal que você assessora, eles são mais tradicionais, eles estão mais modernos, ou eles pensam mais no bolso antes de investir na decoração de casa? Ai, tem de tudo. É aquilo que eu digo, tem maridos que visam algumas coisas assim que realmente agregam valor, mas que é o que eles pensam de conforto, e deixam
algumas coisas que a mulher gostaria, que acham que o valor é muito alto e acaba que não investe nisso. Exato. Mas eu acho que, no geral, assim, as pessoas estão investindo dentro da sua capacidade financeira. E você consegue deixar uma casa hoje gostosa, aconchegante, num preço super acessível. Então, tem para todas as classes e todos os bolsos. Não desmerecendo de forma nenhuma a pessoa que tenha menos poder aquisitivo. Eu acho que até o meu desafio sempre foi muito maior em deixar a casa o máximo possível gostosa e aconchegante num valor muito abaixo, entendeu? Então, eu deixo as pessoas muito à vontade nesse sentido, porque tirar aquela ideia de que só pode se quem tiver dinheiro e quem consegue... Que isso já passou, Exatamente. Né? A gente vê aí a ascensão da classe C, que isso já... Sim. Eu estou usando um jargão antigo já, na verdade, porque a classe C, ela se estabeleceu. Todo mundo tem acesso a crédito, todo mundo tem a possibilidade de adquirir a sua residência e deixar ela confortável do jeito que a pessoa quer. E seja a prazo, seja em 10 vezes, entendeu? Hoje não tem mais esse problema de, eu comprei tudo e vou pagar em 10, 12, 15 vezes. Você está com tudo dentro de casa, você está com a casa completa. E faça no parcelado, não se constranja nesse sentido. Mês de janeiro é um mês favorável demais em Cascavel, porque as lojas entram todas em promoção. Exatamente. Os produtos são todos que já estavam em outubro, novembro e dezembro nas lojas. Então, às vezes, é um período bom de você comprar aquilo que você sonhou, que você almejou, num preço muito mais acessível. Entende? Então, até nisso a gente orienta. Às vezes você começa a casa e para por um momento para dar uma respirada. E aí é a hora de você recomeçar. Eu mesmo aconselho, porque é normal. E tem outro cliente que já não, que ele já quer fazer tudo de uma única vez e começa, a gente vai até o final. Então, tem chance hoje todo mundo de fazer algo e que o resultado final fique muito favorável, a pessoa fique muito satisfeita. Exato. E até porque a gente tem a possibilidade de muita dica também, né? Além de vocês profissionais, a internet possibilita muita coisa, né? Até para quem gosta de produzir. Por conta, né? Tem muita dica, então, às vezes tá faltando só o primeiro passo. Para deixar o ambiente gostoso, porque um ambiente mal organizado ou que ele não te atrai, ele te expulsa, né? Ele não te faz feliz, né? Então, bem que você falou, a internet hoje é muito favorável, os blogs. Hoje você consegue informações, assim, de graça, né? Exato. Então, mas assim, a pessoa quer muito o contato de conversar, de trocar informação, igual a gente está fazendo. Então, nada mais é do que isso que a gente faz. De ir na loja junto, de sentar e conversar, e de ficar 2, 3 horas para definir um tapete, não ter pressa. E eu tenho muitos clientes que nem vão no local. Muitas vezes o cliente, eu vou, eu escolho, eu seleciono as peças, eu levo, eu arrumo, e o cliente chega e gostou, não quero isso, tira isso. Então, muitas vezes eu faço esse trabalho e ele não precisa nem se incomodar. Isso é muito normal hoje de acontecer. É interessante isso, né? Só para finalizar agora aqui, você falou, né, desse tempo de ir até a loja. O pessoal tem, existem vários jeitos de contratar um profissional, né, da área. Eles contratam por hora, por trabalho, como que eles podem fazer para ficar mais fácil? Até para quem está em casa se interessou e pensar assim, como que eu vou pagar um profissional que é designer em interiores? Até nisso está melhor, porque hoje em dia você está com dúvida na cor da casa. Então você não precisa contratar um profissional que você precise disponibilizar um valor muito alto. Muitas vezes você vai e cobra por hora, entendeu? Então você vai, dedica 2 horas ou 1 hora para definir a cor, faz um jogo de cores na própria loja, que hoje ela já tem um sistema que te facilita. E pronto, você não errou. Você não pintou uma casa num tom que você imaginou que ia ficar bom e não é, o resultado não é bom. E você tem o amparo de uma pessoa que vai dizer, não, é muito escuro, é muito claro, vai ficar bom assim, o volume assim, entende? Por um valor bem mais baixo. Então, por segmentos.
se eu quero o meu quarto, só quero o meu quarto, em dúvida na cabeceira da cama. Então, você vai, atende. Lógico que é um trabalho que muitas vezes as pessoas não vão porque é pouca coisa e pouco tempo. Então, pega um trabalho maior. Exato. Mas você consegue hoje profissional para pequenas coisas, para situações menores, ambientes por ambiente, um banheiro, por exemplo. Você vai reformar um banheiro. Você vai junto, escolhe o revestimento, escolhe a cor, escolhe o tipo de torneira bonito, o que fica melhor, enfim, é só o banheiro. Então, hoje você consegue por ambiente e por detalhe, né? Que Exatamente. eu acho bem interessante. É muito bom. Bom, Patrícia, eu agradeço muito a sua participação aqui e desejo que realmente, assim, que esse bate-papo tenha até surtido aquele desejo no pessoal que está em casa de dar uma mudada em alguma coisa, dar aquela, assim, deixar o ambiente mais confortável, que faz toda a diferença, principalmente para quem trabalha o dia todo, né? Chega em casa, não tem nenhum espaço gostoso para ficar. É difícil, né? Verdade. Verão e inverno, hoje em dia, você quer tranquilidade, né? Exatamente. Muito obrigada. E eu agradeço a você que está em casa, que acompanhou mais este Cidade em Destaque. E eu lhe convido a continuar conosco aqui na programação da Stop TV.